A lei, Diego, ela é... O que a lei diz? Ó, vilipendiar significa menosprezar, ultrajar, tratar com desprezo e sem um devido respeito o cadáver ou suas cinzas, né? E ela diz mais: o vilipêndio de cadáver é considerado crime contra o respeito aos mortos previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Então, a pessoa ela pode ser penalizada. Código Penal Brasileiro prevê detenção de 1 a 3 anos, além de pagamento de multa. Ou seja, o cara que faz esse tipo de situação, como você acabou de descrever aí, ele está sujeito a ser penalizado juridicamente, né? Então, é um desrespeito, sobretudo, né? E na minha situação, particularmente, como eu conheci, era muito amigo dele, né? Quando eu cheguei e vi a cena, primeiro a gente se compadece com os filhos que estavam lá na situação. Eu também sou pai, e o César, sobretudo, era um pai excelente, era um esposo excelente, era um cara que dedicava a vida dele, à família, sobretudo aos finais de semana, né? Que ele tirava realmente para ficar com a família. Para ficar com a família. E aí a gente se compadece quanto a isso. Nesse momento, Diego, o profissional Anderson fica de lado. Nesse momento, quando a gente se depara com uma situação como aquela, primeiro falta o chão da gente, porque, sobretudo, além de profissional, a gente é ser humano também. A gente se compadece até com um animal. Às vezes teve uma situação que a gente colocou aqui de uma câmera de segurança, que uns adolescentes acabaram apedrejando aí um gato, e esse vídeo teve uma repercussão de quase 1 milhão de visualização. Ou seja, a gente se compadece com esse tipo de coisa e a gente tenta combater esse tipo de situação. Então, na situação... Esse vídeo fez eu não me mudar para Camusim, tu acredita? Foi, né? Eu tenho 2 gatos. Pra você ver a sensibilidade que as pessoas, né? E eu ficava todo tempo falando pra mulher, ó, quando virar o ano, a gente vai se mudar, a gente vai pra Camusim, é melhor e tal. Quando eu vi aquela situação ali, eu só lembrei dos meninos lá de casa e eu falei, não. Aquele vídeo ali foi compartilhado, uma pessoa mandou pra gente uma câmera de segurança, e ali mostrou a maldade, né, da situação. As pessoas... vários adolescentes passaram de bicicleta e apedrejaram o gato. O gato ficou quase 1 mês aí, teve que passar por um tratamento de veterinário e tal. Enfim, era um gato doméstico, era de uma casa, né? E a pessoa tinha muito carinho pelo gato, enfim. Então, tem situações que a gente se depara ali naquele primeiro momento sendo, de certo modo, um para-choque, né? Porque a gente chega ali e tudo. E aí, nessa situação como um todo, a situação que teve, infelizmente, a chacina na delegacia daqui de Camusim, que também vitimou 4 pais de família, homens que eram dedicados à Polícia Civil do Estado do Ceará. Você dá uma notícia dessa daí. Que tinha essa dedicação. E aí você dá uma notícia dessa e você, graças a Deus, pela questão da credibilidade que a gente tem, jornais do Ceará, até a CNN nos contactou para tentar apurar a situação. Então, são situações como essa que ficaram marcadas, né, na nossa trajetória, assim, na minha, eu acredito, como na de todos os colegas aí que fazem imprensa, que a gente, Diego, como eu frisei aqui por várias vezes, a gente não quer dar certo tipo de notícia. A gente não quer dar. Quando chega pra gente uma notícia que infelizmente vitimou uma criança, tem uma situação que eu não me contive, que eu vim às lágrimas por um acidente que teve aqui em Camusim, ali naquela rua ali próximo à casa da ex-prefeita Ana Maria Veras, que uma criança de 10 anos de idade, minha filha tem 11 anos. Então, às vezes a gente sabe encarar a realidade, porque o espectador que está em casa, ele chega a notícia para ele, mas ele não sente a notícia. A gente sente porque a gente vai lá e faz o registro, muito embora com muita responsabilidade, mas a gente é ser humano, então a gente chega, às vezes fica ruim, não consegue dormir, né? A gente não consegue, mas ossos do ofício tem que ser cumpridos e a gente tem que fazer. Então, o que me encanta nessa questão da comunicação como um todo, como eu digo,
É você fazer o seu trabalho, saber que o seu trabalho tem uma interferência social, até porque quando você detém um portal de notícias, um jornal, seja lá o que for, um programa de rádio, você deixa de ser uma pessoa da sociedade, mas você se projeta até como uma figura pública, um formador de opinião, né? E você tem que ter a consciência disso, de que você tem o poder de interferir para uma sociedade melhor. A gente também se encanta muito de dar boas notícias, né? Em relação, por exemplo, a figura de Camusim passou na faculdade, passaram em medicina, passaram... Então, a gente somos verdadeiros contadores de história, né? Assim como você que vem se projetando, chamando aí as pessoas da cidade de Camusim, de Granja, enfim, para que venha conversar um pouco, para que venha entender um pouco da história. Conte um pouco, entender o mundo, porque são vários mundos, Diego. A gente não consegue entender o que um professor passa numa sala de aula, o que é que um médico passa numa sala de cirurgia, o que é que um engenheiro passa ali no seu escritório, o que é que um advogado passa no tribunal do júri, o que é que um promotor passa ali. Então, são mundos que contam história, né? São pessoas que contam a história do mundo. Então, assim, o que eu acredito para que o mundo seja um mundo melhor é que a gente contribua com essas coisas, muito embora, digo, é uma coisa que eu queria também falar aqui a respeito das leis, né? As leis que regem o nosso país são leis falhas, né? Hoje a gente vê que a polícia ela atua, ela trabalha, a gente está ali no dia a dia, no cotidiano ali com a turma da polícia, homens que se dedicam, que estão diariamente ali fazendo o seu trabalho, se expondo ao risco, né? Mas que chega num determinado viés que a justiça vai lá e passa a mão na cabeça daquela pessoa. Então, hoje... eu acho assim que a sociedade, Diego, o brasileiro como um todo, ele é muito não diria conformado, ele é muito não sei nem o termo. Acomodado, porque aceitar esse tipo de situação... Ontem eu vi uma entrevista do secretário de Estado, inclusive recém-possado, ele disse que a polícia prendeu um cara que tinha 4 acusações de homicídio, o cara na rua. Como é que um cara desse, ele anda na rua? Entendeu? Então, assim, o Brasil, hoje, ele tá meio desmantelado nessa situação, porque as leis, elas favorecem esse tipo de gente, né? Eu não sei se é falha no sistema carcerário, se o sistema carcerário não abriga esse público. Não sei se tem a ver a falta da pena de morte. Eu sou a favor, sabe? Nos Estados Unidos tem, assim, quando a gente fala às vezes a pena de morte, o pessoal pensa que foi preso e vai matar. Não, tem todo um processo para chegar a isso. Mas aqui no Brasil, tipo assim, tudo, tanto desde o roubo ou do furto, né, tem situações, é um desequilíbrio, né? Tem vezes que assim, você furta alguma coisa para poder dar pro seu filho, aquele dele é que mais fode. Aí preso que não é solto. Aí o outro que furtou o celular de alguém é preso quando no dia tá solto. Sabe? É um negócio desequilibrado, sei lá. Você usou o termo mais correto para ser empregado. É um desequilíbrio e eu acredito assim, Diego, ninguém nasce bandido, né? As pessoas elas não escolhem nascer numa classe, numa situação de vulnerabilidade social, desprovido de valores monetários. Uma pessoa não escolhe nascer pobre, né? Eu acredito que a base de uma pessoa a família, sobretudo. Sim. É o alicerce principal, e também a escola, né? Eu acho que esses dois viés é o que forma o cidadão, é o que forma o caráter de uma pessoa, né? O mundo, ele te dá vários caminhos, ele te dá várias portas, né? A gente poderia, nós aqui hoje, eu, você, o Kelson, o rapaz ali que está no comando ali do podcast, poderíamos ter enveredado por um caminho não bom, o caminho da criminalidade,
né? Mas a gente sabe que são caminhos curtos e só tem dois fins, né? Ou cadeia ou caixão. Mas eu acredito, Diego, que por a lei, as leis, né, que regem o Brasil serem leis falhas, leis que são comédia mesmo, né, digamos assim. Isso favorece a criminalidade e, sobretudo, a impunidade, o sentimento de impunidade, né? Camusim hoje, por exemplo, segundo o último índice, né, chegou a mais ou menos 70 mil habitantes, né? Camusim cresceu muito, né? E, infelizmente, com ele, quanto maior a cidade, maior se tornam, infelizmente, os índices, né? Infelizmente. E aí... Que também outra coisa que o pessoal não entende, sabe? Tem um índice lá muito alto de tal coisa, mas é porque realmente a cidade, ela cresce, a tendência A tendência, infelizmente, é essa. Quanto mais se metropoliza, mais tem esse tipo de situação. Enfim, a gente tá para contar notícia. Nós somos jornalistas, na verdade, são contadores de notícias. A gente leva o nosso portal de uma forma tentando manter o equilíbrio das coisas, tentando manter uma pauta de equilíbrio. Mas, infelizmente, a gente tem que dar essas notícias e buscando também fazê-las com responsabilidade, né? A gente tem essa consciência, né, de que as coisas elas sempre chega a ter esse tipo de coisa, a gente não quer que aconteça, né? Se ter esses dois casos aqui que com muita tristeza a gente noticiou, que foi a questão do que aconteceu na delegacia, né? E a questão... foi duas coisas muito pesadas que Camusim muito pesado. Inclusive, por falar em delegacia, o município de Camusim foi doado, né, um terreno pela administração municipal para que fosse construído uma sede da delegacia padrão, né? E o governo do estado, até o momento, não iniciou, né, essa delegacia. O município fez sua parte e hoje, recentemente, está com mais ou menos um mês, que a delegacia, depois da tragédia que aconteceu, né, que era alugada ali na Praia das Barreiras, ela passou a funcionar em containers. Aí você imagina aí, containers menor do que essa sala aqui, sem nenhum tipo de suporte para o policial, para a sociedade como um todo, que busca esse tipo de serviço. Eu vi num podcast, como eu falei, eu consumo muito podcast, e um cara falando sobre as UPPs, né, que foram implantadas lá no Rio, e eram uns containers, e eram quentes, né, o ar-condicionado não dá vazão, e aí, tipo assim, a gente vê a situação acontecendo aqui, realmente não teria que estar acontecendo, né? Não, e o pior de tudo, mas tá em container, tá de uma forma provisória, tudo bem. Provisório até quando? Pois mas eu não sei se você tomou ciência que há pouco mais de 20 dias, a delegacia está migrando, está sendo mudada para uma casa que funciona ali próximo à Praça do Coreto, né? Vizinho a uma escola, o que torna a coisa mais agravante. Ou seja, o governador do estado deveria realmente puxar mais a questão da situação em relação a isso, porque Camusim aconteceu, infelizmente, 2 registros dentro da delegacia, né? O primeiro é que a delegacia funcionava ali próximo à UPA e, infelizmente, reincidiu em outra situação, ela funcionando ali também uma casa improvisada na Praia das Barreiras. Ou seja,